A gente vai para a segunda mesa. O tema dessa segunda mesa é o tratamento cirúrgico do câncer não é mais tão agressivo. Nós vamos chamar para essa mesa o professor Dr. José Davi Caldeman, doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em radiologia mamária pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, responsável pelo Departamento de Radiologia Mamária, intervencionista do Laboratório Cura, Centro de Radiologia, Ultrassonografia de São Paulo, médico titular do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein, Oswaldo Cruz e Samaritano, e atua no grupo de mastologia, gineco e onco, também do Hospital Einstein, Oswaldo Cruz. E ele é pesquisador do Departamento de Morfologia da Universidade Federal de São Paulo. O currículo é bem extenso, professor. Pude respirar. Então, ele vai falar sobre a fisiopatologia, como identificar sinais e sintomas do câncer de mama. Professor, o senhor terá quantos minutos, gente? 20 minutos. Quando estiver faltando um minutinho, uma sineta, né, Rochelle? Ela vai avisar o senhor. Estamos na internet também no YouTube, professor. Ah, tá bom. Eu vou, acho que... YouTube. Não tem jeito. Ok. Então, a aula que a Clarice pediu para eu dar, ela é relativamente extensa, mas eu vou ser bem rápido, tá certo? Para que a gente não fique aqui enrolando, não vou perder tempo com detalhes médicos, só algumas coisinhas aí difíceis. Vamos lá, o primeiro slide, por favor. Tem aí? Opa! Então, todo ano a Organização Mundial da Saúde, ela no final do ano, em dezembro, ela emite uma atualização dos números do câncer no mundo, tá certo? Então, no final de 2022, ela dá o do ano anterior. Então, no final de 2022, ela deu o ano de 2021. Nós estamos em 23, em dezembro teremos a atualização de 2022. Então, por isso, não é que eu estou atrasado, é o que tem hoje, é o ano de 2021. Nos últimos, eu não sei exatamente, mas é pelo menos uns 15, 20 anos, o câncer de mama tem sido a doença mais estudada na oncologia, de todas. Foi o tumor mais estudado na oncologia. Boa parte do que se faz hoje em oncologia foi trazido, foi carregado nas costas pelo câncer de mama. A maior parte dos trabalhos foi em mama, e muita coisa que aconteceu na oncologia foi a mama, os trabalhos de mama foram os responsáveis. Até 2021, até o final de 2021, o tumor mais prevalente na população como um todo era o pulmão. E o câncer de mama era o segundo, mas o primeiro na mulher. Certo? Na mulher invertia, era mama e pulmão, mas na população, considerando todos os sexos, para a gente ser politicamente correto, o câncer de mama era o segundo. Certo? Olha o que aconteceu em 2021. O câncer de mama passou a ser o primeiro tumor da população como um todo, considerando-se todos os sexos. Certo? Passou o pulmão. E, mais importante, é o tumor que tem o maior índice de mortalidade. Não pela agressividade, mas pelo número de casos. Tá certo?
Responde por 22 a 24%. Eu estou colocando alguma... Para a gente ficar em 2023, eu dei uma melhoradinha nos números. Ele responde por 22 a 24% dos novos casos de câncer. Estimativa para 2023, alguma coisa ao redor de 75 mil casos no Brasil. Em qualquer centro de oncologia, é o tumor mais frequente. Pode entrar em qualquer centro de oncologia, que o oncologista vai dizer, o número mais frequente aqui é o câncer de mama. E é o que tem o maior índice de mortalidade, de novo, pelo número de casos e não pela agressividade. Ele não é o tumor mais agressivo, mas ele é um tumor frequente, infelizmente. Próximo, por favor. Próximo slide. Então, o câncer de mama invade localmente e ele se dissemina. A disseminação pode ser através da corrente linfática, da corrente sanguínea ou de ambos. Certo? Isso todo mundo já ouviu falar 1000 vezes, vou rapidinho. O câncer de mama metastático afeta mais frequentemente pulmões, fígado, ossos, cérebro e pele. A maior parte das metástases cutâneas, e nós vamos depois discutir um pouquinho essa questão cutânea e glandular, ocorre na região da própria cirurgia mamária, e o câncer de mama metastático frequentemente surge anos ou décadas após o diagnóstico ou tratamento inicial. Então, essa é a situação. O câncer de mama metastático ele demora para voltar, né, para acontecer. Por isso que ele não é tão agressivo. É um tumor frequente, mas não é tão agressivo. Próximo, por favor. Eu estou falando de fisiopatologia, então por isso que eu estou enchendo a paciência com esses detalhes aí. Muito bem, o carcinoma ductal in situ pode ser a primeira manifestação do câncer de mama. Não obrigatoriamente o câncer de mama começa como um câncer in situ. E a maior parte deles são ductais, 85% dos casos, geralmente detectados por mamografia. O carcinoma lobular in situ, muitas vezes, é multifocal e bilateral. Existem dois tipos principais de câncer de mama, ductal e o lobular. O ductal é 85%, o lobular cerca de 15%. E o lobular ele é mais... tem maior variedade de apresentações. Ele pode ser clássico, pleomórfico. O carcinoma lobular in situ não é considerado um tumor, é considerado basicamente um marcador tumoral, quer dizer, o câncer lobular in situ mostra que aquela mama ela é uma mama perigosa. Da mesma maneira como a hiperplasia ductal atípica também mostra que aquela mama é uma mama. A diferença sobre o câncer lobular e o câncer ductal é a questão dos exames de imagem. O câncer lobular não é muito fotogênico, né? O câncer ductal é bastante fotogênico, mas o lobular não é muito fotogênico. Ele não gosta de tirar fotografia, que nem eu. Não gosta. E ele, na realidade, uma certa frequência, principalmente se o paciente tem uma mama mais ou menos grande, a uma certa frequência, ou melhor se tiver uma mama pequena, ele é diagnosticado pela palpação, porque vai fazer exame de imagem, não aparece, quando aparece já está palpável. O pleomórfico tem um comportamento mais parecido com o ductal. Ele é mais visível nos exames de imagem, cresce mais rapidamente e apesar de tudo, o lobular, apesar de não ser o carcinoma lobular in situ, apesar de não ser considerado um tumor ainda, é que nem a hiperplasia ductal, tem que ser retirado com margens livres, certo? Porque aquele lugar é perigo, é perigo. Próximo. Fisiopatologia é chato, né? Vocês gostam? Olha, como isso aqui é uma apresentação, obviamente, quando dá aula, a gente exagera, né? Exagera.
Aqui está pegando, sei lá, um quadrante inteiro da mama, microcalcificação, certo? Isso é de microcalcificações gigantesco, mas vocês imaginam uma coisa, só para vocês terem uma ideia. O radiologista olha isso, ele já fez o diagnóstico. Mas e se isso tiver meio centímetro? Acontece. Vão passando? Então, carcinoma, ele pode ser piquititico e o radiologista vai conseguir enxergar lá meio centímetro, 0,4, tal, algumas microcalcificações, naquele monte de microcalcificação que fica fácil, né? Até vocês fazem diagnóstico. Então aí vem uma discussão aí, né? O carcinoma invasivo é originariamente um adenocarcinoma. O que significa ser um adenocarcinoma? Significa que ele é da glândula mamária. Ele é um adenocarcinoma. E, apesar da mama ser um órgão externo, ele não é um tumor de pele, ele é um adenocarcinoma, certo? 80% ductal, infiltrativo, a maior parte dos tumores restantes é lobular, e tem algumas formas histológicas raras, né, muito menos frequentes, os lobulares, medulares, metaplásicos, mucinosos e tubulares. O carcinoma mucinoso, que é um pouquinho mais frequente, ele tende a aparecer nas mulheres mais experientes. Gostou dessa, né? Eu também estou cheio de cabelo branco aqui, os cobrar. E ele tem um crescimento mais lento. Vamos para o próximo? Olha só o exagero aí. É um tumor invasor. Parece um sol, né? Tá certo? Mas imagina se isso tiver meio centímetro. Ele tem a mesma cara. Entendeu? Só que hoje em dia, com a medicina digital, a gente vai lá e aumenta, né? Como você faz no celular, a gente faz também na radiologia. Eu faço isso, 20% da minha vida é dedicada à radiologia, né? O resto é dedicado à cirurgia mesmo. Isso é um BIRAT 5. Ó. Vocês fazem diagnóstico. Mas olha aqui, ó. Esse é um grandão, né? Aqui, ó. Pitico. E isso está ampliado. A tomossíntese, que é uma mamografia 3D, é uma novidade, não é uma novidade exatamente. A tomossíntese você consegue, mesmo numa mama densa, achar isso aí. O problema é que não é tão... A tomossíntese é um aparelho caro, uma resolução... não é que você consegue fazer muito diagnóstico, é mais ou menos um diagnóstico a cada 4.000 mamografia. Certo? Um diagnóstico a mais. A mais. Então ainda não está muito difundido, mas como o preço da máquina está começando a cair, isso vai acabar virando uma realidade. Próximo. O carcinoma. Vamos falar agora, porque também a aula engloba como fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, um dos sinais é esse, ó. Retração. Pode ser no mamilo ou em qualquer lugar da mama. Retração. O paciente vai lá, olha no espelho, em algum lugar, retraiu. Vai no médico. Rápido. A gente não sabe o que está atrás disso. Procura o médico. Próximo. Vou falar um pouquinho do câncer de mama inflamatório, porque o câncer de mama inflamatório... Oi, tá boa? Câncer de mama inflamatório é uma doença confusa, porque tem muitas pessoas que têm processos inflamatórios da mama e que não tem nada a ver com câncer, tá certo? E ela acaba indo... E tem que tomar muito cuidado, porque você vai fazer uma punção de um processo inflamatório, pode sair só célula inflamatória. Se você vai fazer uma biópsia de um processo inflamatório, você pode biopsiar pus ou qualquer coisa parecida com isso e não aparecer exatamente o tumor. Então, carcinoma inflamatório frequentemente é diagnosticado em cirurgia mesmo, você fazer uma biópsia cirúrgica, tá certo? Na maior parte das vezes, o médico vai lá, trata o processo inflamatório, se de repente der uma enxugada naquele processo inflamatório, ele fechou o diagnóstico.
Se ele começar a dar antibiótico e aquilo não enxugar, é melhor ir correndo no mastologista, que deve ser câncer inflamatório mesmo. E tem a questão idade. Uma mulher que acabou de estar amamentando ter um processo inflamatório de mama, provavelmente é da amamentação. Quando não é. Mas uma mulher de 60 anos de idade está com processo inflamatório de mama, grande chance de ser um carcinoma inflamatório. As células neoplásicas bloqueiam os vasos linfáticos da mama, como resultado a mama parece inflamada, semelhante a uma casca de laranja, por isso que a gente chama de podorange, né? Pele da laranja. Geralmente se espalha para os gânglios linfáticos da axila. O próximo é um processo inflamatório da mama. E esse é tumoral, certo? Pega a mama toda, não é localizado, né? Grande chance de ser um tumor inflamatório. Você vê que não tem retração, não tem nada, não tem uma área mais vermelha do que a outra. A mama inteira está inflamada. Próximo. Vamos falar da doença de Paget. A doença de Paget, ela é uma doença da pele e do mamilo. Da pele da mama, da pele da areola e do mamilo. Aí tem uma discussão que vai para mais de metro, certo? Porque é um tumor de pele ou é um tumor ou é um adenocarcinoma? A gente, cirurgicamente falando, a gente considera mamilo glândula, areola pele, tá certo? Quando a gente vai fazer uma cirurgia mamária, vamos dizer, a gente tira a glândula mamária, incluindo o mamilo, tá certo? E a gente pode deixar a areola para ficar bonitinho ali. A gente considera a areola pele, mas a doença de Paget tem uma discussão aí. Que toda doença de Paget tem alguma situação dentro da glândula mamária, e em geral tem, tá certo? Ou se ela ainda não está resolvido se isso é uma doença de pele ou uma doença glandular. Ainda tem gente estudando isso, tá certo? Mas a gente considera isso como mama mesmo, glândula. Então, aí, um carcinoma ductal em si se estende para a pele do mamilo, é isso? Ou começa na pele e invade a mama? Discussão. As células são chamadas de células de Paget, são características, e na maior parte das vezes elas têm um câncer subjacente invasivo ou in situ, na maior parte das vezes. Portanto, continua aquela discussão. Certo? Próximo. É uma doença de Paget. Você vê que o mamilo está praticamente destruído, tá certo? E a areola não está até tão comprometida assim, entendeu? Próximo. Aí, um carcinoma de Paget, onde a areola é a culpada principal. O mamilo está menos, vamos dizer, está fazendo parte do conjunto. Próximo. A imunistoquímica, todo mundo já ouviu falar. A imunistoquímica, ela basicamente mede a biologia tumoral, estudam-se, a gente descobre aí como esse tumor vai se comportar. Se estuda receptor de estrógeno, progesterona. Vamos um pouquinho mais rápido, que isso é mais complicado. Se estuda o HER2 e um Ki67, que é um índice percentual que mede basicamente o tempo de duplicação do tumor de mama. Vamos passar? Primeiros passos. Aí vem a questão, como é que nós vamos diagnosticar? Vem a segunda parte da aula, né? Autoexame. Autoexame é um bom passo? É um ótimo passo para quem não mora na cidade de São Paulo. Certo? Então, para quem realmente não tem acesso aos exames de laboratório, vai palpar, vai fazer diagnóstico. Mas a gente tem que entender que o limite de sensibilidade da mão, para quem não é especialista, é alguma coisa de 2 centímetros para frente. Certo? Então a gente já não está falando, se for de 3 para frente, já não está mais falando de um T1, já está falando de um T2. Certo? Então o câncer, a palpação é maravilhosa para quem não tem acesso a exame de laboratório. Senão você não consegue fazer diagnóstico precoce. A frase da UNACAM é: quem
cura. O diagnóstico inicial do câncer de mama, ou seja, vamos curar todo mundo, ele é basicamente laboratorial. Basicamente. Se quiser pegar um câncer de mama pequeno, inicial, é laboratório, não é palpação. Opa! Vai, mais rápido. Palpação, próximo. A mulher que se toca, se cuida. Aí, ó. Bota essa frase aí. Protocolo, a gente sabe, primeira mamografia aos 40 anos de idade, ou 10 anos antes do primeiro familiar de primeiro grau acometido. A ultrassonografia sempre tem que ser em conjunto. Por que em conjunto? A mamografia isoladamente dá 90% do diagnóstico. A ultrassonografia isoladamente dá 50%. A ressonância isoladamente dá 70%. Os três juntos dão 98%. Tá certo? Mamografia e ultrassom juntas dão 95%. Portanto, o custo-benefício de mamografia e ultrassom é o melhor. 95% de diagnóstico, um custo mais barato do que fazer uma ressonância. Certo? Então, aquela história de fazer mamografia esse semestre e ultrassonografia no próximo semestre está errado. Aqui você está perdendo 10 e lá você está perdendo 50. Certo é fazer junto. Ressonância magnética tem a questão de se deve fazer um exame de rastreamento ou se é estadiamento. A gente considera que a ressonância magnética é um exame de estadiamento. O rastreamento é só para casos específicos, paciente que tem mutação genética. Aí tem os testes genéticos, as biópsias, as punções, que todo mundo já ouviu falar. Próximo, eu estou bigongado. A mamografia digital, a tomossíntese, a ultrassonografia convencional, agora estão... Essa ultrassonografia 4D foi lançada, ainda a gente não tem uma utilidade muito boa para ela, mas algum dia vai melhorar. E a ressonância, que todo mundo já são os exames de praxe. Próximo. Isso é a tomossíntese. Você vê que a mama está desfocada, né? Tá certo? Ela vai desfocando. Então, a tomossíntese dá um diagnóstico a mais em cada 4.000 mamografias. Ela é bom, né? Mas o mais importante da tomossíntese é que ela diminui o índice de reconvocação. Então, essa é a grande vantagem. Em vez de ficar chamando a mulher de volta para fazer mais incidências, ou mesmo na hora de fazer uma mamografia, fazer 6, 7, 8 incidências, você resolve, em geral, só com as primeiras. Se bem que a dose de radiação é maior do que a mamografia convencional, mas colocar isso tudo numa frigideira dá mais ou menos a mesma coisa. Próximo. Uma mamografia convencional, certo? Não dá para enxergar direito. Isso é a tomossíntese, olha aí. Você evoluiu lá na bolinha, o diagnóstico ali no meio do tecido mamário. Tá dando para ver? Próximo. O resto é na mesa. Três minutos. Ó, Oh, bom. Obrigada, doutor Davi. Dando prosseguimento à nossa mesa, eu vou chamar a doutora Brenda Delgado. Ela é mastologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, mastologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mestranda e preceptora da residência médica da Escola Paulista de Medicina Unifesp. E ela vai falar sobre uma visão diferenciada sobre o tratamento cirúrgico. Minuto antes. boa tarde a todas. Como a Teca já disse, eu sou Brenda Delgado, sou mastologista. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite do Punacam para dar essa palestra.
E agradecer a presença de vocês que estão nos prestigiando na aula de hoje, nas palestras de hoje. Bom, o que coube a mim falar é sobre o tratamento cirúrgico do câncer de mama e como ele evoluiu ao longo do tempo. A gente já sabe que ele é menos agressivo hoje em dia. Próximo. E para iniciar essa palestra, esse daí é William Halsted, que foi um divisor de águas do século XIX para cá. A partir do século XIX, o tratamento cirúrgico do câncer de mama mudou. Ele fez a primeira publicação científica em 1894. Ele publicou e descreveu uma cirurgia que chama mastectomia radical a Halsted. E ele sugeriu e provocou outros cirurgiões com essa cirurgia. Ele sinalizou que a cirurgia de mastectomia radical a Halsted era o tratamento curativo para os pacientes com câncer de mama. Próximo. Então, ele descreveu na cirurgia uma cirurgia ampla, com uma incisão vertical, retirando a mama inteira. Ele retirava os músculos da parede torácica e também retirava as glândulas axilares, que são os linfonodos axilares. Essa era conhecida como mastectomia radical a Halsted, que fazia a retirada completa da região anterior do lado que estava comprometido com câncer. Próximo. Essa é uma imagem que também é presente no artigo que ele publicou. A gente vê que tem uma incisão vertical mais longa, né? E tem um afundamento devido ao esvaziamento e à radicalidade da cirurgia. Então, sim, eram cirurgias mais agressivas. Próximo. Essa é uma imagem que mostra um pouco de como os pacientes evoluíam ao longo do tempo. Como a cirurgia englobava a retirada da mama e dos músculos, o que ficava eram as costelas e a pele em cima. Então, dá para ver o desenho das costelas por baixo da pele. É claro que esses pacientes evoluíam com muitas mais sequelas, né, do que hoje em dia. Próximo. Essa é outra imagem para simplificar. Próximo. Bom, a mastectomia radical a Halsted virou a cirurgia padrão para o tratamento do câncer de mama durante muitas décadas. Porém, em paralelo, foram se desenvolvendo tratamentos complementares, como a radioterapia, como a quimioterapia, e também melhorou significativamente o tratamento e a taxa de sucesso do tratamento do câncer de mama. No entanto, apesar dessas inovações, a confusão sobre a cirurgia mamária ainda continua em dúvida. Havia muitas divergências sobre o que era melhor. Então, era sim realizada uma mastectomia em todos os pacientes com diagnóstico. Até que, enfim, próximo, em 1977, Umberto Veronesi, que é esse italiano, fez uma publicação de vários casos que ele tratou em pacientes com tumores menores a 2 centímetros. Ele comparou grupos que foram submetidos a mastectomia Halsted, comparando com quadrantectomia, que é a cirurgia conservadora. Ele retirou o tumor e um pedaço da mama, fez uma cirurgia conservadora associada à radioterapia. E nas pessoas que tinham a axila comprometida, ele fazia a quimioterapia. E o que ele comprovou é que as pacientes que foram submetidas à mastectomia, tanto quanto as pacientes que foram submetidas à quadrantectomia, tinham o mesmo benefício curativo. Então, não havia necessidade de fazer uma mastectomia tão agressiva quanto é a Halsted. Então, ele disse no final, comentando no artigo, que o tratamento mínimo eficaz deve ser feito, obtendo o máximo de resultados em termos de radicalidade oncológica. Próximo. Depois surgiu Fischer, que ele ainda se perguntou se era possível ser mais conservador ainda. Ele estudou pacientes que tinham tumores de até 4 centímetros. Ele fez uma comparação semelhante com o Veronesi e também demonstrou que a cirurgia conservadora associada à radioterapia tinha tanto benefício quanto a mastectomia em tumores maiores, até 4 centímetros. Não tinha diferença nas sobrevidas e, até esse momento, as pacientes ainda realizavam esvaziamento axilar. Não tinha tido ainda o descalonamento da cirurgia axilar. Próximo. Próximo. Essa é uma imagem que exemplifica um pouco de como as cirurgias eram desenvolvidas antigamente, né? As cirurgias tinham, assim, um resultado esteticamente favorável. Esse era um tipo de radioterapia antiga, onde se infiltravam algumas agulhas para fazer a radioterapia. Hoje mudou muito a radioterapia, né?
Aqui temos um resultado desfavorável, porém, o fato da mulher ser submetida a uma cirurgia mais conservadora também traz mais qualidade de vida às pacientes. Aqui outro exemplo na imagem. Próximo. Aqui também vemos alguns resultados. A gente tem alguns efeitos adversos da cirurgia conservadora de mama. Então, pode sim haver algumas deformidades, assimetrias, retrações, e retrações ainda mais quando se associa à radioterapia. Próximo. Sobre a cirurgia axilar. A cirurgia axilar basicamente mudou a partir de um estudo que chama ACOSOG 11, em 2011. A partir desse momento, a gente estabeleceu que não era necessário esvaziar todas as pacientes. E as pacientes que não tinham comprometimento de tumor na axila poderiam ser submetidas à biópsia de linfonodo sentinela. Então, a partir desse momento, a história da axila mudou. O grande vilão do esvaziamento axilar é talvez o efeito colateral dele, associado também à radioterapia, né? É o linfedema. O linfedema é esse inchaço do braço, que vemos na imagem. Esses são os 4 graus de linfedema. E o inchaço do braço é devido a uma circulação diminuída do sistema linfático. Então, aqui tem um acúmulo de linfa nesse braço, devido à remoção dos linfonodos axilares. Então, aqui tem um acúmulo mais proeminente, mais fixo, que é o estádio 4 do linfedema. Hoje a gente tem terapias, o índice dessa sequela no membro superior acometido ou operado é menor hoje em dia, né? Antes era muito mais frequente observar esses casos. Próximo. Bom, falando sobre a mastectomia versus quadrantectomia, qual é melhor? A verdade é que depende. Existem, sim, indicações para realizar mastectomias. Tumores grandes em mamas pequenas ou a relação tumor-mama. Esse é o principal motivo para a gente escolher a mastectomia. No geral, mastectomia versus quadrantectomia. Quadrantectomia sempre traz mais qualidade de vida das pacientes. Então, sempre que possível, a gente vai promover fazer uma cirurgia conservadora. Próximo. Há pouco tempo surgiu um estudo que avaliou pacientes com tumores pequenos passíveis de cirurgia conservadora e ele comparou pacientes que foram submetidos a mastectomia isolada em comparação com quadrantectomia e radioterapia. Ele demonstrou que fazer quadrantectomia com radioterapia era melhor do que só fazer a mastectomia, porque ele traz um controle local melhor ao longo da vida e em controle à distância, pelo tratamento complementar à radioterapia. E aqui na imagem também vemos, né, que existe uma grande diferença entre a cirurgia conservadora quanto a mastectomia. Próximo. Então, a cirurgia padrão hoje para câncer de mama, sempre que possível e tiver indicação, é a quadrantectomia ou cirurgia conservadora, associada à reconstrução imediata. A mastectomia também mudou ao longo do tempo. A gente não faz mais mastectomia radical com ressecção dos músculos. A mastectomia, ela retira a mama e ela não retira mais os músculos. E em relação à axila, quando tem comprometimento, geralmente os pacientes vão para a quimioterapia inicialmente e depois elas passam para a cirurgia, para a gente tentar descalonar a cirurgia da axila e fazer uma biópsia que é muito menos agressivo. Próximo. Bom, então a cirurgia conservadora, ela já se estabeleceu como um tratamento padrão hoje em dia. Próximo. Mas ainda nós temos esses eventos adversos. Então, assim como as terapias complementares evoluíram, radioterapia, quimioterapia, a cirurgia também evoluiu. A cirurgia oncoplástica nada mais é que a combinação de uma cirurgia oncológica segura, ela retira o tumor com segurança e associa as técnicas da cirurgia plástica para reconstruir essa mama e assim gerar melhores resultados estéticos, conservando a segurança oncológica desses pacientes, evitando resultados adversos como retrações ou assimetrias e melhorando a qualidade de vida das pacientes. Em alguns casos, a gente faz também aborda a mama contralateral para tentar simetrizar essas mamas e ter mais harmonia mamária. Próximo. Aqui temos um exemplo. Essa paciente tem um tumor central na mama direita, bem na região central. Um tumor de 3 centímetros próximo do mamilo. Os tumores centrais eles são um grande desafio para o cirurgião de mama.
Em muitos casos, ou antes, talvez, a cirurgia de mastectomia seria indicada nessa paciente. Hoje, com as técnicas de cirurgia plástica, você faz a ressecção do quadrante central e você usa o tecido que resta para a reconstrução da mama. Próximo. Esse é o resultado do pós-operatório dessa paciente. Ela fez uma técnica que chama plug e flap. A gente traz uma ilha de pele da mama, da própria mama, e faz como se fosse, simula um mamilo nessa região. E da mama contralateral a gente fez uma mamoplastia para simetrizar o volume e gerar mais harmonia. Próximo. Também a cirurgia oncoplástica ajuda nos tumores grandes. Antigamente, para tumores grandes de 5, 6 centímetros, a gente indicava muito a mastectomia porque a deformidade era muito grande, mesmo sendo cirurgia conservadora. Então, nesses casos, né, temos um tumor aqui nos 6 centímetros que acomete o polo inferior da mama. Retirando, ele vai ter um defeito, vácuo no polo inferior. Então, o que a gente faz? A gente traz o tecido lateral da mama e traz para o polo inferior para preencher o defeito. Próximo. A gente tem uma cicatriz um pouco mais alongada, mas o tecido ele vai rodar e preencher o polo inferior. Próximo. Gerando uma simetria maior da mama. Tem uma discreta divergência em volume, né? Mas o resultado foi favorável. Próximo. Assim também evoluíram as mastectomias, sempre que possível, e se as pacientes tiverem condições de realizar, né, condições clínicas, de realizar a reconstrução imediata, a gente faz a reconstrução imediata. Essa paciente foi submetida, tinha um tumor lobular de grande volume, foi submetida à quimioterapia inicialmente, o tumor dela não evoluiu, não teve uma boa resposta em diminuição, e ainda permaneceu com comprometimento do mamilo e um tumor de grande volume. Foi submetida a mastectomia, próximo, com reconstrução imediata. Então, ela colocou uma prótese na mama direita e na mama esquerda ela fez uma simetrização com a técnica de mamoplastia para deixar as mamas mais harmônicas. Próximo. Isso em relação às cirurgias. E o futuro? Hoje, nós estamos começando a falar sobre a crioablação. A crioablação é uma técnica pouco invasiva que usa o nitrogênio, o congelamento do tumor. Esse tipo de técnica ainda está em estudo e em pesquisa. Eles entram com uma sonda que infiltra nitrogênio no tumor, gerando a morte celular do tumor, fazendo com que desapareça o tumor da mama. Ainda está em fase de estudo. Aqui no Brasil tem um grupo fazendo essa pesquisa desde 2021, em conjunto da Unifesp e o Hospital Albert Einstein. Então, nós não temos ainda respostas sobre a eficácia do tratamento, mas até hoje, os poucos resultados que se tem são promissores. É claro que se tem algumas indicações, né? Pacientes com tumores pequenos e ainda são aplicados em mulheres um pouco mais experientes, como o Dr. José falou. Próximo. Pode voltar um pouquinho. Aí. E a cirurgia mamária, será que sempre vai ser necessária? Nunca vai ser necessária? Será que não será mais necessária? A gente não tem essa resposta ainda. Por enquanto, a cirurgia mamária ainda faz parte do tratamento curativo, mas talvez mais para frente ele não seja mais necessário em alguns casos, como são as pacientes que são submetidas à quimioterapia neoadjuvante e que evoluem com o desaparecimento do tumor depois da quimioterapia. Então, quando isso acontece, a gente, por enquanto, não tem segurança de não tirar o leito que ficou do tumor. Mas, quem sabe mais para frente, nós não vamos precisar operar essas pacientes. É isso que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Muito obrigada e deixo aqui meus contatos para qualquer dúvida. Obrigada, doutora. Mas essas técnicas, elas reduzem trauma cirúrgico, minimizam a cicatriz, diminuem o tempo de internação hospitalar e permitem uma recuperação mais rápida. Com isso, os tratamentos não são tão agressivos como eram antes. É lógico que dependendo do caso.
Então, para darmos continuidade, vamos chamar o Dr. Carlos Elias. Ele é mestrado em medicina, vamos ver se eu falei certo, tocoginecologia, tô certa? Obrigada. Pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. O senhor atualmente é médico titular do Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho e tem experiência com ênfase em mama, cirurgia, condrectomia, bracterapia. O senhor vai falar um pouco dos estudos de caso que o senhor vai apresentar. Muito obrigada, doutor Carlos. O senhor também corre risco da campanha. Não, mas vou falar rápido aqui, porque vou me desculpar aqui. Bom dia, boa tarde, né? Obrigado à Unacan pelo convite, é sempre gentil. Eu fiz questão de vir. Eu tive um acidente agora, bati o carro agora às 10 e pouco, e levar até o Tatuapé, onde é o mecânico. Quando eu estava indo para casa, meu joelho inchou, tive que ir para pronto-socorro. Então, aí... Hã? Não, eu que agradeço, eu fiz todo esforço porque a Unacan merece aqui todo o nosso respeito aqui. E eu vou ter que ficar atrás do púlpito, não para me esconder, mas é para me dar mais apoio. Não, dá para falar. Eles me tiraram, tive um derrame articular, eles tiraram líquido e me injetaram corticoide e morfina, mas tô bem, tô bem. E... Oi? Não, dá para fazer, fica tranquilo. Dá para fazer. Fica tranquilo, dá para. Só ficando aqui, eu já me apoio aqui, ó. É. Muito chique aqui, né? A Clarice é muito chique. Só vou sentar lá. Obrigado aí, desculpa aí de. Não, pode ser, pode ser. Não sei se é melhor para. Muito obrigado. Obrigado, viu? Desculpa aí dessa confusão. Mas com isso, meus slides ficaram no carro, o meu pendrive ficou no carro, eu não consegui trazer a informação, mas eu fiz questão de vir porque a câmera Clarice, o trabalho dela é sensacional, a gente sempre tem que vir prestigiar. O que eu queria mostrar, e meu assunto é casos clínicos, né? Eu vou apenas apresentar um caso e de um aspecto diferente, porque tudo foi dito pelo doutor Davi, pela doutora Brenda aí, né? Sobre a cirurgia, sobre diagnóstico, tudo isso é importante, eu não vou repetir isso, mas só vou mostrar um caso de uma paciente, um caso real, e um aspecto diferente aqui de como abordar. Uma paciente de 51 anos, que se apresentou no consultório com um tumor de uns 5,5 centímetros na mama direita. Era um luminal A, G1, G2, e ela tinha feito a última mamografia com 40 anos. Ficou 10 anos sem fazer, por isso ela veio com esse tumor e tinha uma axila positiva. Portanto, na classificação era um T3N1 estadio 3A. Como tratar essa paciente, né? Foi tratado há uns anos atrás, então nós propusemos para ela duas opções: começar com a químio ou fazer a cirurgia imediato, né? Por que ela podia escolher? Porque nós temos 9 ou 11 clinical trials randomizados prospectivos mostrando que é igual ao resultado da cirurgia versus a cirurgia upfront, cirurgia de início versus quimioterapia de início. Tem 11, né? São 11 clinical trials randomizados mostrando que, em termos de sobrevida livre de doença e sobrevida global, são iguais. E ela optou pela mastectomia. Tá bom, fizemos a mastectomia, ela tinha 3 linfonodos comprometidos, foi para a radioterapia, fez a radioterapia e
e foi feita uma quimioterapia adjuvante por conta dos linfonodos comprometidos. Então ela fez a químio e ficou acompanhando. Mas o interessante não é isso. Isso é o tratamento clássico de qualquer paciente com esse tipo de tumor no luminal. Poderia ser um pouco diferente se ela optasse por começar com a quimioterapia, mas ela preferiu fazer a mastectomia sem a reconstrução imediata. Foi oferecido a reconstrução imediata, mas ela não quis. É uma opção. Eu acho que nessa era aqui da oncoplastia, né, todo mundo fica, nossa, deixar sem fazer uma reconstrução, né? Como que vai ficar a mulher? Mas tem muitas que preferem por várias razões, né? Quem vive no dia a dia sabe disso. Que muitas delas preferem não operar. Mas o interessante não foi isso, foi que ela vinha com uma paciente, isso já faz alguns anos, ela vinha com uma outra amiga dela, aliás, era uma prima, que toda vez que ela vinha lá no consultório, ela sentava lá e falava que tinha também um nódulo de mama. Ela falou também para mim, mas ela nunca me deixou ver. Eu falava, posso dar uma olhadinha, né? Ela vinha com a prima, mas ela não me deixava ver. Eu falava, posso dar uma olhadinha? Não, não, não. E na recepção ela falava para todo mundo que fazia pirâmide, cores, fazia cirurgia espiritual, fazia não sei o quê, e que estava melhorando. E estava melhorando, isso ficou uns 8 anos. E estava melhorando a- do tumor, né? Diferentemente do que aconteceu com a prima dela, que teve a mama amputada, fez quimioterapia, caiu o cabelo, passou mal, tomou comprimido lá durante 5 anos, né? Que é tamoxifen, fez todos aqueles. E ela falava, fazia até a minha propaganda contra mim, né? Toda vez que era propaganda contra. Eu falava, esse doutor é louco, olha o que ele faz com a paciente. Aí eu fiz. Ela fez um monte de coisa que eu nem me lembro mais o quantas alternativas, tratamentos alternativos, e falava para todo mundo. Até que um dia, isso já tinha passado uns 8 anos, 9 anos, sei lá, por aí, 10 anos, ela marca uma consulta comigo. Ela falou, nossa, você vai marcar a consulta? Porque a prima dela marcava sempre, vinha sempre, acompanhava, fazia o segmento sempre correto. Você vai marcar essa comigo? Tudo bem, vamos dar uma examinada. Aí eu examinei, ela já estava cheia de metástases, e nós tratamos, né, internou tudo, ela acabou falecendo. Ah, o que eu queria passar, a mensagem aqui, né, a gente sabe hoje que, a gente tem que tomar cuidado com alguns tumores, né. O tumor, o câncer, um luminal, por exemplo, a gente sabe que tem um tempo de duplicação um pouco mais lento, 283 dias, e de uma célula para chegar a 1 centímetro, que dá 10 a nona potência de célula, pode demorar até 10 anos, de 8 a 10 anos, para chegar a um tamanho. Esse é um período, esse tipo de tumor que é o mais frequente, né, doutor? O senhor mostrou que é o mais frequente, ele é o luminal A, que é o mais frequente, que tem esse tempo longo. Nesse período, né, é muito provável que ocorra coisas desse tipo, de, né, pessoas quererem alternativas, e a gente dando a impressão de que o tratamento que a gente faz é muito agressivo, e é mesmo, né. Tomara que o futuro chegue logo com outras alternativas, com diagnósticos mais precoces, com testes genéticos mais objetivos, mais interpretativos, né? Mas ainda nós temos esse tipo de comportamento. O que eu aprendi com isso? A prima dela está viva até hoje. E uma coisa interessante que ela fazia alternativas também. O que ela fazia era yoga. Eu gosto muito da yoga, o yoga. Não sei. Eu gosto muito dessas alternativas. Eu sei que a doutora Anise, até hoje eu tenho uma paciente que fala de você, uma casa lá que ela foi com piano, com um paciente com câncer de ovário, né. Eu acho que toda essa, eh
esse comportamento do paciente, né, diante dessa situação, a gente tem que tomar bastante cuidado. E a gente percebe, quem faz essas alternativas está doente. Tem alguma alternativa, seja ela qual for, religiosa, espiritual, ou um hobby qualquer, ou qualquer outra coisa. E dê concentração a ela no tratamento objetivo que o médico faz, dentro de protocolos rígidos. Esse sim, essa é a melhor forma de tratamento do paciente. Essa seria uma mensagem, né, que a gente tem que tomar cuidado com essas alternativas e sempre que possível estimular o paciente na fé, na religiosidade, nas suas convicções, em esporte e tudo mais. Eu acho que era isso. Eu tinha mais dois casos para apresentar. A Clarisa me pediu para ser breve, né? Eu tenho mais 10 minutos, então vamos lá. Putz. Então vamos. Efeito da morfina. E, então era isso aí que... eu queria só fazer um comentário com relação à cirurgia. Pode ser? A questão da cirurgia, a cirurgia começou há 5.000 anos antes de Cristo, né? O Smith, lá da Inglaterra, publicou isso, né? A primeira cirurgia foi na era antiga, e o Halsted fez aquela cirurgia, aquela apresentação clássica lá, né? E é interessante que foi evoluindo de uma maneira interessante. Primeiro foi o Halsted, depois o Patten, né? Teve o Patten, acho que você... Teve o Patten, o Walking Klaus Madden, mas antes deles, na Itália, com os países escandinavos, com o Augustin Lewis e com o Bucalossi na Itália, eles fizeram cirurgia, e Urban, né, aqui mais nessa região, cirurgia extremamente ampla, mostrando que o resultado em termos de sobrevida e sobrevida livre de doença era o mesmo. Então, tanto faz uma cirurgia extremamente grande, extremamente maior, aí, como o Bucalossi fez, o Urban fez, retirando arcos costais e tal. Ele via que a sobrevida era igual. Essa ideia porque passou para o Veronese, que depois o Bernard Fischer fez toda aquela tudo que a gente sabe, né? E ela foi diminuindo, e não sei se está se notando, né, apesar da evolução da descalonamento cirúrgico, essa palavra que você utilizou, descalonamento cirúrgico, nós estamos voltando a aumentar a cirurgia por conta da oncoplastia, né? Então, a confiança dos cirurgiões oncoplastas é tanto que eles estão aumentando a cirurgia, colocam mais prótese, e o Brasil está colocando cada vez mais prótese, talvez até mais que os Estados Unidos, ainda mais não, mas que os Estados Unidos, quando é o Brasil, não é isso? Mais ou menos, tá se colocando mais prótese. E a gente tem que tomar bastante cuidado e começar a entender melhor essa questão das cirurgias, né, de se ampliar muito. A oncoplastia veio para ficar, não tem dúvida, tem que ser utilizado, é melhor para a paciente, a autoestima da paciente. A gente tem que tomar cuidado, né? Tanta gente fazer tão precoce, mais importante, né? Isso é tema da UNACAM mesmo, né? Fazer detecção precoce, cirurgias menores e sem grandes incisões, né? Porque a oncoplastia também tem aquelas incisões que o paciente não gosta. Quando a gente faz aquelas incisões, triângulo de Burro, com uma cicatriz um pouco maior aqui, elas ficam mais incomodadas. Às vezes a gente faz uma cirurgia pequena, com margem de segurança, e é o ideal. Acho que era isso que eu queria passar. Lembrar só que a fé é importante. Eu acho que quem tem fé, estiver concentrado numa atividade física, numa atividade religiosa, o tratamento, sempre eu observei isso nas minhas pacientes, é bem melhor, né? E tem um caso que até hoje a gente cita a doutora Anise com relação a
Bom, isso faz parte aí. Obrigado aí pelo convite, obrigado. Desculpa de eu ter essa situação aqui, mas foi muito repentina aí. Muito obrigado aí, viu? Imagina. Tá. Mesmo? Continuando na mesma mesa, a gente vai falar agora sobre os novos medicamentos e inovação de tratamento. Estou dando uma reduzida nos currículos aqui, doutora. Nós vamos trazer a doutora Nise Yamaguchi, oncologista, oncopneumologista, diretora das Relações Internacionais da Associação Brasileira de Mulheres Médicas do Estado de São Paulo e do Brasil, diretora-presidente do Instituto Avanços da Medicina, diretora-presidente do Instituto Nise Yamaguchi. E, acabando aqui, doutor, vou falar o mais importante. Trabalhei com você no Hospital das Clínicas e você faz parte da UNACAM. O palco é seu. Com direito ao blim-blim também se passar do horário. Bom, na realidade, Teca, a gente participou numa fase muito importante. Sabe que assistindo a aula da senhora de história da mastologia, eu me lembrei da história dos tratamentos. Para eu falar de avanços, eu tenho que fazer uma reavaliação de uma série de coisas que aconteceram ao longo do caminho, para vocês saberem como nós estamos hoje e quantos gigantes vieram antes de nós e fizeram toda a diferença. Falando do HC, eu entrei no Hospital das Clínicas, na faculdade, aos 17 anos, em 1977. Então, isso faz 45 anos. Né? E eu tive o privilégio, na época, de já ter certeza que eu gostava de medicina integrativa. Eu vim para São Paulo porque eu queria fazer a melhor faculdade do Brasil, na ocasião, e com 17 anos eu passei em 5 faculdades. Eu passei na Unifesp, no HC, na Santa Casa, na PUC e na Santa Amaro. E aí eu entrei no Hospital das Clínicas, adorei a atlética. Aí eu fui jogar basquete, tênis de mesa, handball, atletismo e natação. Sempre gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu fazia a Liga da Farmácia, a Liga de Combate à Sífilis, mais tarde a Liga da Febre Reumática, sempre coisas extras. Depois eu ia como voluntária na Igreja São Judas Tadeu, onde eu aprendi relação médico-paciente com o Wilson Jacó e com a Cristina. Eu atendia crianças com a Cristina, nem sabia que hoje eu viria tantos tumores em jovens, infelizmente. Mas eu estou pensando até em fazer uma especialização em ebiatria. Eu estou tendo a graça divina de cuidar de um garoto de 11 anos que não tinha mais tratamentos, que veio 7 horas de ambulância e no outro domingo, a hora que ele chegou na Beneficência Portuguesa, eu estava lá para recebê-lo. Eu vou estar lá para dar alta para ele, tendo recebido uma imunoterapia que ele não teria recebido, feito uma rádio que permitiu que ele não ficasse paraplégico e indo para novos tratamentos e novos avanços. O anticorpo imunoconjugado, que é um dos temas que nós vamos falar hoje, como aquilo que nós temos de mais moderno nesse momento. Mas nessa época do Hospital das Clínicas, Teca, eles faziam oforectomia, hipofisectomia e adrenalectomia, que matava pacientes, inclusive, para tirar os hormônios. Aí começou o tamoxifeno. Mais tarde, um prêmio Nobel fez o LHRH. Eu dei aula com ele no Einstein.
Foi uma das minhas primeiras aulas. Meu ex-marido tinha feito o curso do Polito. Então, eu fiz o curso do Polito né, junto com ele. Ele ficou no final da sala anotando tudo que eu fazia de errado, de apontar no slide, de ficar apontando assim e tal. Foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de ter um aprendizado em casa, tanto de como brigar, que eu nunca sabia, né? Eu era muito suave sempre, como de como ser mãe, de como ser dona de casa, que eu também não sabia fazer. Então, assim, eu diria, era muito difícil ser meu marido, mas também era difícil ser esposa dele, porque ele era bem crítico, né? Bem japonês. É. Mas, assim, eu tenho 2 filhos maravilhosos, então isso, assim, a conta está toda paga até o futuro das gerações. Mas nessa época, no Hospital das Clínicas, eu lutei para termos receptores hormonais. Ninguém fazia. Eu consegui no Oncocentro, de graça, os pacientes receptores hormonais. Só que ninguém pedia. Ninguém achava que era importante. Era oforectomia para todo mundo. Né? E também porque, veja, nessa época que eu estava no Hospital das Clínicas, eu já tinha morado na Alemanha e na Suíça. Porque ao me formar no 6º ano da faculdade, eu já estudava medicina antroposófica, já estudava homeopatia, já tinha estudado acupuntura e eu já falava alemão, além do inglês. Por que eu falava alemão? Porque eu queria estudar o Hahnemann e os pianistas de música clássica. Então, eu já falava alemão. E eu fui morar na Suíça, na Alemanha, sendo que no 3º ano da faculdade eu tinha conhecido o René Ganza na propedêutica. E ele me indicou que eu fizesse as provas dos Estados Unidos. Ele falou, você gosta tanto de estudar, por que você não faz esse FMG, que era a prova para ser médica nos Estados Unidos, que era assim, você tinha que ver tudo, né? Fisiologia, anatomia, bioquímica, etc., e a parte clínica. Então, quando eu estava morando na Alemanha, ele e o Sérgio Simon me mandaram uma cartinha. Nise, nós estamos montando uma clínica de câncer na Avenida Europa. Você não quer voltar para trabalhar conosco? Na época, Arthur Katz estava nos Estados Unidos. Eu fui a primeira médica a trabalhar com eles no CPO, que virou uma coisa malucamente grande. Eu passei uma noite com aquela carta. Eu estava morando na Floresta Negra, trabalhando com pacientes terminais. Eu tinha estado no Instituto de Imunologia de Basel, estudando células NK, CD4 e CD8 de vis com álbum. Por isso que eu conhecia toda a base de imunologia, onde tinha 3 prêmios Nobel. Kerr e o Milstein, que criaram os anticorpos monoclonais, e o Susumu Tanegawa, que criou a divisão dos linfócitos em subtipos, de acordo com as proteínas da superfície. Era o KT4, o KT8, ortoclang, que era na época. E a convergência de cientistas, né, numa mesma instituição, porque ele conseguiu criar anticorpos monoclonais contra partículas, proteínas das células. E aí, com isso, começou a imunohistoquímica, o ELISA. Quando veio a AIDS, a gente podia fazer enzima imunoensaio, a imunohistoquímica. Então, eu fui tomando pé de todas essas tecnologias. E quando eu fiquei uma noite pensando se eu voltava para o Brasil ou se eu seguia o meu caminho, adorava filosofia, estudar, euritmia, cuidar dos pacientes com amor, arte-terapia. Eu tinha já feito um trabalho nas montanhas da Suíça, de colher plantas medicinais da natureza. Já tinha capinado na na Fazenda da Veleda, que era o meu trabalho. Meu pai tinha morrido, ele morreu, eu estava no 5º ano da faculdade, então eu estava me sustentando. E eu fui trabalhar a 10 francos por hora. Foi um show eu poder trabalhar. Eu ia de bicicleta, eu ia para a fazenda, eu colhia plantas medicinais na montanha, na floresta, e eu capinava na veleda para cultivar, né? Uma vez, um dos chefes lá da jardinagem, ele falou, Nise, você tira essas flores das begônias que estão meio velhinhas ali, mas vai devagar, porque eu não sei o que eu vou pedir para você fazer depois.
Eu falei, olha, é o seguinte, eu sou atleta, eu posso fazer o que for necessário, eu não quero ser como aquelas aranhas que ficam fazendo, isso brigando em alemão, ficam fazendo teias, e aí vão lá e destroem para ficar fazendo de novo, ou uma velha tricoteira que fica tricotando, desfazendo para fazer de novo. E antes eu tive que brigar para trabalhar lá, porque eles falaram, mas Fräulein, os diretores da Veleda, eu usava assim aquela, né, gravatinha borboleta, lacinhos, né, de cor, cílios postiços com a sombra lilás ou verde, né? E era o mesmo jeito que eu me vestia lá na Suíça, porque era o jeito curitibano de ser, né? Então eu aqui usava salto, ia para a faculdade de salto, plantando PSM lá. E aí eu me lembro que os diretores da Veleda fui pedir emprego, né? Aí eles falaram, não, você pode vir fazer estágio aqui. Você vem. Eu falei, não, você não está entendendo. Meu pai morreu, meu Brasil está passando a maior seca do século no norte, maior enchente no sul, maior dívida do século. O Brasil estava numa situação péssima em 1983. O senhor está me dizendo que eu tenho que pagar para trabalhar? Porque eu vou ter que... Vocês são insensíveis, vocês não entendem a necessidade e não sei o quê. Mas, Fräulein, a senhora quer trabalhar no jardim, né? Ou trabalhar... Eu falei, sim, e qual o problema, né? Aí eu sei que eu saí chorando, né? Eu fui lá eu estava no Lucas Zeminar, lá fazendo estágio, que eu ganhei uma bolsa da Gudrun, ela fez um contato lá, e 5 anos depois pagando a bolsa, né? E eu tinha então acesso ao conhecimento. E eles foram me buscar lá. No dia seguinte me deram emprego. Mas eu não podia ir ver os processos. Eu só podia ficar no jardim, no cultivo, etc. Então, eu tinha uma amiga que era uma senhora que se chama Kräuterfrau. Ela colhia as plantas e ela cuidava de crianças excepcionais antes. Então, eu tive um conhecimento dessa natureza. A gente orava, a gente agradecia a planta, a gente via a energia do planeta, a gente... sol nascendo, é uma coisa maravilhosa. E aí eu pensei, quando essa carta do René chegou, se eu voltava para o Brasil, onde tinha tudo para fazer, se eu ficava lá onde estava tudo feito. E lá eu trabalhei também na Fielder Clinic, que é a cidade da Mercedes-Benz, etc., no setor de cirurgia, de radiologia, que foi ótimo para mim, e no setor de psicossomática. E na radiologia nós fomos visitar, no Katharina Hospital de Stuttgart, um protótipo. Era um aparelho que era do tamanho dessa sala, e a outra sala desse tamanho era só o computador. Eu pensei, nunca vai chegar isso no Brasil. Era o protótipo da ressonância, da Siemens. E agora nós temos uma ressonância em cada esquina. Né? A cura, quantos anos a gente faz os exames lá, com Jacó e com todo mundo, né? Desde a época do Soen, do Jorge. Eu tive clínica com Jorge Soen, né? Aliás, eu vou dar aula no grupo deles daqui a 2, 3, 4 semanas. Vocês posso tentar ver se quem queira assistir. Está aberto, é uma sala não muito grande, mas sobre inovações em imunoterapia. Mas eu estou me estendendo muito, mas eu quero dizer o seguinte. Eu queria homenagear algumas pessoas. Homenagear o Pinotti, porque ele teve a visão de trazer tudo que o Veronese estava fazendo em Milão. Ele foi muito hostilizado, porque era a época do Halsted, da Faculdade de Medicina da USP. E eu vi muitas aulas do Veronese, e como ele amava as mulheres, né, ele sempre trazia uma namorada nova para os congressos, ele queria preservar a mama das mulheres. Então, a gente tem que agradecer isso também. Mas o estatístico do Veronese era o Peter Boyle. Peter Boyle é uma das mentes mais brilhantes na área de matemática que eu já conheci. E ele foi meu chefe em Lyon. Ele, infelizmente, faleceu ano passado. E nós criamos a World Prevention Alliance. Eu dava aula todos os anos para países de baixa e média renda, e eu muito conectada com os países lusofônicos. E em Moçambique, uma solicitação da chefe da oncologia
lá de Maputo, eles, para dar Novadex, tamoxifeno, para as mulheres, eles tinham que manter a mulher lá. Gente, eu não dei aula, então tudo bem, né? Aí, aí eu falei, por que vocês não fazem oforectomia? Se a mulher podia voltar. Eu voltei a fazer oforectomia só para ver o que é o que você falou. Às vezes, acho que é verdade, vamos dar tamoxifeno que custa R$10. Na África não dá para dar tamoxifeno que custa R$10. E para a mulher poder voltar para sua tribo, a oforectomia foi uma ótima ideia que eu dei, que cirurgia eles conseguiam fazer. E o Peter Boyle, junto com o Bonadonna, o Veronese, fizeram toda a diferença estatística para mostrar que você podia fazer quadrantectomia, antes lumpectomia, depois quadrantectomia, daí radioterapia, o Bonadonna, o primeiro CMF, o primeiro FAC, né? E mostrando que mudava a estatística, e o Fischer que me mostrou, e quando você quer provar, eu me lembro claramente dele na ASCO, falando assim, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, e depois eu servi no board da ASCO, do International Affairs Committee, e foi eu encontrei todos os meus amigos, que eram 20 anos mais velhos que eu, e comecei a trabalhar com eles em Lyon e nesse grupo internacionalmente, porque eu tinha feito o doutorado lá em Houston, no MD Anderson. Então, trabalhando com eles, o Fischer falou assim, quando você quer provar uma coisa que é difícil, que a estatística é pequena, coloca um N grande. E aí ele conseguiu dividir, estadio 1, receptor hormonal negativo, tinha que fazer adjuvância. Entendeu? Depois, quando apareceu o HER2, por imunohistoquímica, já, então, com os anticorpos monoclonais do Köln-Milstein, deu para a gente diferenciar a subpopulação HER2. E assim vai, para vocês verem como a ciência é feita por etapas. E quando eu tinha um consultório aqui na Maria Figueiredo, a gente criou o NAPACAN, o Núcleo de Apoio ao Paciente com Câncer. Foi a primeira ação no Brasil de defesa de um paciente para ele conseguir ter acesso. Nós publicamos 200 mil manuais e a Graça Marques, que era paciente de câncer de mama, ela teve que enfrentar uma CPI porque diziam que quem estava interessado nisso era a indústria e nós não tínhamos recebido nada, só o manual, entendeu? Então, foi a primeira CPI das nossas vidas. Por isso que eu fui me preparando. Depois, quando eu briguei contra o tabaco, junto com a Tininha, a gente também lutou contra um lobby enorme. Coloquei outdoors em Brasília. Senhor senador, que forças os impedem de aprovar a convenção contra o tabaco no Brasil? E aqui na Alesp, na Assembleia, tinha uma galeria cheia de gente paga pela Souza Cruz, para dizer que os restaurantes fechariam os bares e ficaria todo mundo desempregado se a gente não pudesse mais fumar dentro dos restaurantes. Então, o lobby da indústria sempre ali presente. Follow the money, né? É assim, é mais ou menos assim. E aí eu quero homenagear também o Ruben Lotan e o Ki Hong, que já faleceram e que fizeram a diferença. Esses anticorpos monoclonais, eles são anticorpos hoje que carregam uma partícula. Tem algum pointer ou não? Que carrega uma partícula na sua ponta. Tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Tá? Eu só organizo tudo em projetos sociais, com a indústria farmacêutica, instituições nacionais, internacionais, congressos, né? Mas, assim, eu não tenho nunca nenhum vínculo com a indústria. Sempre que eu dei aula, eu doei esse dinheiro para as entidades. Sempre que há uma remuneração, elas vão para outras causas. E o próximo, por favor. E aí, ainda, a Nívia Comfort-Frois e a Sandra Gagliotti, nós criamos, além do manual, todos os congressos de imunologia. Foram os primeiros de imuno-oncologia. Acho que o Carlos Elias, você participou lá no Cadoro, né? Do primeiro congresso de imunoterapia que eu fiz. Foi? E foi na minha tese de doutorado, também na HC. Eu não sou pneumologista, eu sou oncologista e imunologista, mas eu fiz a minha tese de doutorado em câncer de pulmão em Houston, né? Por isso que houve essa confusão toda aí. Mas o HER2 é um membro da família, nós conhecemos subfamílias de EGFR, tem HER1, HER2, HER3, HER4,
e desempenha funções fundamentais para o crescimento. Antigamente, se você falasse o tumor é HER2 positivo, morria todo mundo. Hoje em dia, você ter HER2 positivo, ele vira um alvo, é uma proteína para você destruir as células especificamente. O próximo. Ele serve para todos os tipos, tem vários tipos de câncer, mas o de mama é um dos que mais expressa o HER2. Mas você hoje tem ovário, você tem head and neck, tem bladder, tem todos os outros tumores têm alguma expressão de HER2. Por isso que hoje ele pode ser um marcador agnóstico, independente de origem do tumor. Lembrar que todas as nossas células vieram de uma célula só. Então, essa uma célula, ela se multiplicou em todas as outras. Por isso que você fala, só serve para mama. Não, serve para qualquer tumor HER2 positivo. É isso que a gente está agora tendo que provar em cada um. Mas é a prova do conceito. Em câncer de pulmão já está provado. Em gastro também. Mas todos os outros, você usa e fala que é off-label. Mas o conceito não é off-label. O conceito é claro. Você tem um alvo, você destrói o alvo. Né? E se você tem um anticorpo que tem uma substância tóxica junto, ele atinge o alvo e destrói a célula. O próximo. Então, hoje em dia, esses imunoconjugados, eles são maravilhosos. O próximo. E aqui, somente todos os subtipos do câncer de mama, mas com a presença, e aí a Martine Picard foi fantástica. Quando ela construiu, eu fiquei 10 dias com ela, lá no Jules Bordet, num congresso, num curso que a gente organizou na época, e ela conseguiu juntar todos os mastologistas e oncologistas da Europa e fazer os trials, grandes trials. Porque você tem uma população pequena de subtipo de tumor, se você não juntar todo mundo, você não conseguia fazer os estudos. E quando ela tocou piano na abertura com a filha dela, e ainda ela era jovem, então eles deixaram ela fazer. Quando ela começou a crescer, eles começaram a atrapalhar. A ciumeira é parte da humanidade. Mas ela conseguiu construir uma coisa maravilhosa, que é o conceito de que cada subtipo de tumor precisa ser tratado de uma maneira diferenciada. E o HER2, então, é esse subtipo. Próximo. Aí são várias vias de sinalização, eles dimerizam, eles se juntam em dois, e aí eles ativam uma cascata de eventos que, em última instância, o PI3K, que é a KT, AS, MEK, MAP kinase, e elas levam à proliferação e à transcrição do genoma. Por isso que quando você coloca um RNA mensageiro, que vai fazer toda uma mexida nessa proteína, nessa formatação de proteína, você cria problema para a célula inteira. Por isso que a terapia genética ainda é experimental. E nós não sabemos as consequências a médio e longo prazo, o que aquela proteína sendo formada no lugar errado vai causar no resto da composição, inclusive com relação à origem oncológica de novos tumores ou piora do sistema imunológico. O próximo, por favor. Aí, veja, essa transcrição, proliferação celular, sobrevivência, o próximo, angiogênese e invasão, ela se dá às custas de toda essa cascata de eventos. Alguém pode passar o próximo, por gentileza? E essa dimerização, ela hoje, o Perjeta, ele age junto com o Herceptin no HER2 e HER3. Né? Então, você pode ter anticorpos, 2 anticorpos, lutando contra o HER2 e o HER3, e essa inibição da dimerização é melhor do que você inibir um só. Porque senão a cascata acontece. Próximo, por favor. Acho que eu não estou conseguindo passar o slide. E aí, para finalizar, os antígenos, então, os anticorpos são glicoproteínas, são imunoglobulinas sintetizadas in vitro. É um pedaço de plasmócito, é uma célula plasmocitária, juntamente com uma célula produtora daquele determinado antígeno, e sai um anticorpo específico contra aquela área que você quer. E o antígeno é qualquer molécula ou micro-organismo não reconhecido como pertencente ao hospedeiro.
Queria também homenagear o Dr. Carlos Elias e o Dr. Fausto Baracá. Eu acho que o Fausto me trouxe para o IAVC. Até hoje, o meu comitê de ética do Instituto, o Carlos Elias, que é o chefe do comitê de ética do IAVC, e nós introduzimos as pesquisas em tumores não pulmão no IAVC. Então, foi muito bom e eu quero agradecer essa oportunidade também. O meu primeiro estudo foi de câncer de colo de útero com interferon em retinoides. E aí foi onde eu conheci o grupo do M.D. Anderson em rediferenciação celular. Que era a primeira vez que você conseguiria reverter essa sequência de eventos que levam ao câncer e você retransforma a célula em boa. Então, você pode ter vários antígenos e epítopos, que são os alvos. O próximo. E aí pode ser cápsula de vírus, pode ser uma proteína, pode ser qualquer coisa, pode ser um alvo. O importante é que seja um alvo que não esteja presente em células normais. Senão você pega o anticorpo, ele vai destruir o que você tem também. Então, de preferência, antígenos novos, neoantígenos ligados a tumor ou a vírus. E aí as estruturas moleculares, você vê, você tem a cadeia leve, a cadeia pesada, a fração FC, que é essa partícula aqui, ela fica aderida às células e carrega o ADCC, que é a citotoxicidade celular dependente de anticorpos, e ali a dobradiça vai para a fração FAB, que é antigen binding, sítio de ligação, e aqui entra a proteína estranha. E aí esse daqui ele carrega uma célula citotóxica eventualmente. E além disso, você tem todas as frações, todas as regiões, isso não vem ao caso agora, o próximo, e aí são produzidos especificamente contra uma estrutura, contra esses receptores ou contra as coisas. Você tem cetuximab, tudo que é MAB é monoclonal antibody, tá bom? Então, cetuximab, avelumab, durvalumab, todas as imunoterapias, nivolumab, pembrolizumab. E eu participei de uma das primeiras reuniões de anticorpos monoclonais para seres humanos em linfomas. Eu fui do board da INDEC, lá na Califórnia. O próximo. Então, você pode ter o trastuzumab, que é o Herceptin, que fez a diferença quando começou a destruir as células HER2 positivas, junto com quimioterapia, o Perjeta, e as medicações, que é a lapatinib e neratinib, que são substâncias que agem no receptor internamente. Né? Próximo, por favor. E ali, no conjugado anticorpo-droga, você coloca um linker e você coloca algum agente citotóxico. Então, esse anticorpo, ele tem a mesma fração FAB, que vai atrás daquela célula, e ele leva as frações citotóxicas, e ele entra dentro da célula e destrói a célula, explode de dentro para fora. Aí, quando ele explode, essa substância age na célula vizinha que não tinha receptor. Então, tem o bystander effect. Você age na célula que tem o receptor e na célula tumoral vizinha, que às vezes não tem aquele receptor. E você tem uma chance de aumentar a resposta completa duradoura. A gente não fala em cura para não dar uma falsa esperança. Mas muitos linfomas, muitas leucemias, muitas pacientes metastáticas de HER2 podem vir a ter uma resposta completa duradoura. Daria talvez 10, 15%. Mas já é muito, porque você consegue algo que não se conseguia antes, que é destruir o último clone. Ou, pelo menos, tantos clones, e aumentar a imunidade, porque a hora que você expressa os antígenos para a circulação, você aumenta a imunidade da própria pessoa contra a célula tumoral. E é isso que leva à cura. É que nem você tem uma imunidade para varicela. O próximo. Então, aqui, olha, ele internaliza, ele entra, ele libera os citotóxicos e destrói o DNA. O próximo. E esses conjugados, eles estão sendo feitos, eles custam carésimos. O próximo, o Enhertu, é um deles, eles causam dano. E esse bystander killing effect, o próximo. E ali você tem vários trials em andamento com vários desses anticorpos. E um deles que já está no mercado, o próximo, que é os dirigidos para o HER2, né, que já foi bom, mas o próximo, mas que não é suficiente. E aqui o Enhertu, que é o último,
porque essa toxina é muito boa, é um inibidor de topoisomerase, é como se fosse um topotecano ou camptotecano, mas em dose mínima, que atinge só a célula tumoral, não dá alopécia, não dá queda de cabelos, dá às vezes um pouco de náuseas, mas não dá outros efeitos colaterais importantes. O próximo, por favor. E ali, então, você tem a construção. Mas o que eu queria que vocês entendessem, basicamente, é a prova do conceito. Entendesse a fisiopatologia. E agora a gente vai ter, temos o brentuximab, que esse garoto com Hodgkin está tomando, junto com o nivolumab, mas o brentuximab é contra o alvo do Hodgkin, é mais uma quimioterapiazinha, né? E ali ele vai atingir a célula do Hodgkin e o nivolumab aumenta a imunidade. Então, você tem os dois agindo juntos. E, para finalizar, eu quero dizer que nós estamos trabalhando também com células-tronco. Não servem para tumores, mas servem para crianças com paralisia cerebral, com gente que perdeu o movimento, com recuperação, talvez, para insuficiência renal crônica e outras coisas, que é a reconstrução dos nossos tecidos dentro de uma visão. E uma outra área, eu acabei ficando quase 3 meses nos Estados Unidos para fugir da política. Eu fui para 6 congressos, comecei por San Antônio, fui para um monte de lugares, 3 vezes para o MD Anderson, para Boston, Nova York, Miami, Orlando, Houston, Austin, enfim, todos os lugares, Califórnia várias vezes. O que eu quero dizer é que metabolômica, e nós estamos trabalhando em intervenção de prevenção. Você detecta o clone tumoral na circulação antes do tumor aparecer e destrói. A gente chama isso de prevenção intervencionista. E a outra coisa, células CAR-NK. O que nós fizemos com anticorpos, você pega uma célula, coloca um gancho e ela vai atrás das células remanescentes tumorais. Então, essas células CAR-NK custam $400 mil, uma dose. Já está no mercado. No Brasil, o primeiro do Einstein vai custar $50 mil, que ainda é muito. Mas substitui um transplante de medula. E eu quero fazer uma coisa, estou iniciando um projeto, estou convidando vocês, Personalized Medicine for All, que é para que todos tenham acesso. Não é possível que um país rico como o nosso tenha ainda tantas lacunas de acesso. Não é possível que a gente não tenha direito de ter aquilo que deve ser dado e que o médico, que está, muitas vezes, a quadras de distância entre um hospital público e outro privado, num ele faz uma coisa e no outro ele faz outra. Então, isso não é aceitável. Então, nós temos que lutar por isso. Obrigada. Pode ficar por aqui. Eu vou convidar o doutor José Davi, vou convidar o doutor a vir aqui à frente para a gente tirar uma foto, doutor Carlos Elias, e eu vou rapidamente, queria... por favor, doutora Brenda. Vamos por aqui, a gente vai fazer uma foto, registrar. Para minha tela, por favor, para a gente poder sentar aqui. Eu vou convidar vocês para sentar rapidamente. A gente vai fechar juntos aqui a mesa numa conversa rápida. Queria agradecer a todos. Por favor, vamos sentar. Vai ter um papo? Pode sentar. Eu vou ficar de pé. Pode ficar à vontade. Nós aqui tivemos uma aula, né, em 1 hora, acho que para vocês que trabalham com pacientes com câncer de mama,
as voluntárias, as pacientes que estiveram aqui, e mesmo quem veio para conhecer um pouquinho sobre o assunto, acho que hoje a gente, nessa mesa, nós conseguimos transmitir o que é um câncer de mama e como nós podemos preveni-lo também, né? Foi bem interessante a partir do momento que o doutor José Davi trouxe todas as formas que a gente tem aí também de detectar na hora que você está se cuidando, quando a gente sabe da história, né, os casos, como são resolvidos e como são pensados dentro de uma instituição. Quando eu cheguei a acompanhar algumas vezes, quem fazia muito isso era minha mãe, né, de estar presente nos estudos de caso, porque você acaba aprendendo sobre o problema, a temática dentro é uma aula, né? Praticamente, quando a gente está conseguindo assistir esse estudo de caso, porque você vê detalhadamente o processo de como é tomada uma decisão junto com os médicos e o paciente. E a doutora Anise, muita informação. Muita informação. Assim, são muitas coisas novas, né? E que eu vou sugerir um novo encontro para que a gente possa entender melhor, porque realmente 15, 20 minutos a gente não consegue passar. Só que hoje foi a ideia do workshop é um pouco diferente, até para vocês conhecerem a Unacan. Nós já eu estava fazendo uma conta aqui com a Teca. O ano passado foi o nosso 26º curso. O ano que vem passa a ser o 27º curso. Então, nós temos uma história longa sobre a saúde da mama, sobre o câncer de mama, para passar para vocês. O ano que vem o curso será mais extenso. Hoje é uma ideia, uma geral e muito rápida. A gente sabe que uma aula dessas, no mínimo, para a gente poder se inteirar mesmo e ficar ciente, aprender realmente precisa de um pouco mais de tempo para que a gente pudesse tê-los conosco pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, e aí sim a gente poder tirar nossas dúvidas e ter mais tempo para eles explicarem, né, com mais facilidade. Bom, enfim, eu queria saber de vocês se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Rapidamente, a gente não tem muito tempo hoje. Só de pegar onde está o microfone. Outro microfone está onde? Esse. Eu queria perguntar para o grupo do Cura a questão da termografia, porque a gente usava lá na HC na época, depois foi diminuindo, mas ainda é um exame bem interessante, eu acho, né? Sem radiação. O que o senhor acha? Senhor, não. Você. A termografia não foi foi uma sugestão que não é invasivo, mas também não tem uma especificidade. Porque qualquer processo inflamatório pode aumentar a temperatura da mama localmente, entendeu? Então, não vingou, vamos dizer assim. Eu queria aproveitar, já que eu estou com o microfone, para dizer para a Brenda que eu não tenho dúvida, Brenda, que que nós, cirurgiões, somos uma raça em certo? Somos em extinção. No futuro, nós só vamos ter cirurgia de trauma, na minha cabeça. Cirurgia de trauma. Nós somos uma raça em extinção. Mas a questão é, quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Enquanto isso, nós estamos trabalhando, não é verdade? Mas somos uma raça em extinção. Mas, infelizmente, a termografia não funcionou. Não funcionou. Não funcionou, mas ainda tem muita gente que entende que isso é possível, né? A gente precisa de acaba que precisa de uma outra tecnologia para isso. Nós temos hoje, por exemplo, uma nova situação na mama, que é a mamografia com contraste. É uma novidade. Então, ela é muito boa, quer dizer, você toma mas aí tem as questões contra.
Tem que fazer um contraste no paciente e pode ter eventualmente alguma reação alérgica, como qualquer contraste de tomografia, tá? E o segundo problema é que o contraste, que é um problema, né, demora segundos para desaparecer. Então, você na realidade faz o contraste, você tem que fazer o exame na hora, porque dali a dá para fazer uma ou duas incidências e depois acabou. Mas é um. Então, precisa mudar o contraste, isso precisa evoluir. A termografia não deu certo ainda. Pode ser que alguém consiga no futuro. Só discordar do doutor aí, desculpa, mas a única coisa que cura câncer de mama é cirurgia. É a única coisa que cura. Se você quiser falar em cura, em cirurgia, em câncer de mama, é cirurgia. O importante, claro, a gente sabe que estados, às vezes o câncer é metastático desde o início, essas coisas todas que a gente já sabe de cor e salteado, mas se a gente pegar um tumor inicial, a gente está curando com a cirurgia. Então nós vamos curar, então é mais importante fazer uma detecção precoce. Claro, tem uma porcentagem, acho que a gente cura em 70%, então não vai acabar tão cedo não, cirurgião, né? Tem que afiar de novo o bisturi para. E com relação à termografia, saiu, acho que há um mês atrás, uma nota da Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Sugerindo que a termografia não deveria ser utilizada porque ainda não tem dados suficientes, né? Foi recente. Exato, há um mês atrás teve uma nota oficial da Sociedade Brasileira de Mastologia falando que, olha, ainda não temos dados suficientes para utilizar a termografia na prática médica, né? Já bem claro isso. Só Só acrescent- rapidamente. Acrescentando um pouco sobre a termografia, a nota oficial que a sociedade publicou, a grande preocupação é que a termografia ele poderia traçar o diagnóstico real do câncer de mama. Então, muitas vezes a mulher já sabe que ele não é específico para mama, mas mesmo assim ela faz. Ela adia o exame de mamografia ou de ultrassom. Então, ele não substitui o outro. Eu acho que é importante falar também da ultrassom de bolhas, outros métodos não invasivos e não radiológicos, porque nós temos muitas pacientes que têm ou P53 mutado, ou instabilidade microsatélite, e a radiologia, da forma como a gente tem exercido, ela dá muita radiação, né? Então a gente precisa rever isso. A outra coisa que é que eu vi um aparelho de termografia sendo usada para ortopedia, que é muito bom, e daí ela pega as áreas inflamatórias, etc. Né? Mas, enfim, era mais uma pergunta mesmo. Muito obrigada. Para tomar essa decisão do tratamento junto com o paciente, qual é a visão de vocês na hora que a gente precisa tomar essa decisão? Nós vamos fazer uma cirurgia, vamos começar a fazer neoadjuvância. Qual é essa tomada de decisão? Qual é o ponto principal para que isso aconteça? Vamos fazer primeiro a cirurgia ou vamos fazer primeiro um tratamento neoadjuvante com uma quimioterapia? O que isso... Estou perguntando como leiga, como uma pergunta que vem aqui para a gente. Qual é a principal tomada de decisão para esse tipo de pro tratamento? Posso começar? Bom, acredito que desde o momento do diagnóstico, né, tanto o paciente com o seu médico, mastologista ou oncologista, a consulta tem que ser bem clara e franca em relação ao diagnóstico e as opções de tratamento, né? Então, o que a gente puder dar de informação para paciente e esclarecer as dúvidas, né? E mostrar qual que é o melhor caminho a ser seguido. Então, para a gente definir o início do tratamento. Em alguns casos será quimioterapia, em outros será com cirurgia. Então, sempre que possível, como eu disse na aula, se for possível, encorajar a fazer cirurgia conservadora. É claro que para tomar essa decisão, também o desejo da paciente está envolvido. Então, muita paciente às vezes não vai querer fazer a cirurgia conservadora, né? Então,
existe sim a nossa intervenção como médicos, mas também existe o desejo da paciente para explicar. Essa paciente tem que estar com o conhecimento, tem que estar com conhecimento e com informação válida para ela tomar essa decisão. Bem, eu gosto de falar para todas as minhas pacientes o seguinte, que não existe minha opinião em câncer. Né? O câncer hoje é uma doença protocolada, basicamente, no mundo inteiro. Todo mundo tem acesso ao NCCN, tanto nós quanto o próprio paciente, porque existe o NCCN para o paciente, tá certo? O câncer hoje é uma doença protocolar. A gente não é o que você faz, a sua opinião. O mundo inteiro faz, entendeu? Todo mundo faz igual. É só você seguir os protocolos. Às vezes a instituição pode ter protocolos diferentes, geograficamente mudados por causa das condições locais, de ter ou não ter tal tipo de tratamento, mas basicamente o mundo inteiro faz a mesma coisa. Então, a tomada de decisão, você tem que explicar para o paciente o protocolo. Qual é o protocolo para quem tem um tumor de 5 centímetros ou um tumor, né, R negativo, ou então para quem tem um tumor de 1 centímetro, R positivo, tá certo? Então, vai mudar a conduta. Você tem que explicar para o paciente exatamente qual é o protocolo que é praticado no mundo inteiro e na maior parte dos centros oncológicos. A única diferença é que o paciente também tem voz ativa. É óbvio que no meio dessa história, o paciente pode chegar e falar: não, sabe de uma coisa? Eu não quero isso, a minha religião não permite, eu não quero aquilo. Você também tem que ouvir. Denise. Depende também de acesso. Acesso aos exames diagnósticos, acesso ao estadiamento e acesso à estrutura. Não adianta você mandar fazer uma quimioterapia neoadjuvante para um tumor que está crescendo e o paciente conseguir chegar na quimioterapia daqui a um mês, daí ela vai colocar um portocate, daí ela vai começar a quimioterapia daqui a 2 meses e você perdeu o timing da cirurgia. Assim como você fazer uma cirurgia numa mama sem fazer o estadiamento completo numa jovem, sem fazer uma ressonância, e eventualmente você vai perder a chance de ver aquela multicentricidade que ela teria, com a dificuldade que você teria de identificar a diferença entre uma área que é mais inflamatória, ou que é um nódulo benigno, enfim. Então, eu acho que a questão é acesso ao estadiamento, acesso às estruturas, a rapidez, o importante time, o tempo tem que ser correto. E eu costumo já ir pedindo tudo ao mesmo tempo, peço para passar pelo mastologista. Eu gosto muito quando passa por mim no começo, porque como o oncologista ele tem a opção importante de fazer os tratamentos baseados em parte molecular, em estratégia, vai ajudar o mastologista já com as informações. Então, de onde aparece, a gente tem que começar a pedir. Equipe multidisciplinar tem que estar junto. Tem que pedir as informações. E a outra coisa é você ter acesso a um cotype. Eu estava propondo para a Clarissa a gente fazer um projeto de Pronom, junto com José Cláudio Casale, pelo Instituto Nise Yamaguchi, para oferecer testes genéticos de herança familiar para as pacientes do SUS, né? Então, eu estou montando esse projeto junto com o JCC e vou convidar na CAM para vocês serem o distribuidor, né, desses exames, juntamente conosco, braço operacional, né, disso. Mas também de prognóstico, porque você tem um HER2 positivo e, de repente, você não tem acesso a inherto, não tem acesso a essas coisas. Então, é toda uma questão muito dramática de tempo e de estratégia. É fundamental o que a doutora Anise falou aí, com relação à acessibilidade, o acesso. Né? A gente sabe, conhece todos os protocolos, como indicar a quimioterapia neoadjuvante. Eu trabalho em 2 hospitais, o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo, que é o mais antigo hospital de câncer do Brasil, e o Pérola Baito, agora está o Hospital da Mulher, lá na Cracolândia. Lá, né?
que é o hospital que mais atende câncer de mama. Então a gente, né? Você sabe que nas reuniões assim a gente não pode mais falar a palavra droga, senão tem que falar fármaco-químico. Não vem. Se você falar droga. Mas os protocolos são mais ou menos, Clarice, assim, estabelecidos, como o doutor falou, né? Luminais, em triplo negativo, em HER2, né? No triplo negativo, quando não tem resposta patológica completa, a gente tem, já tem estudos, que é o CREATE-X, faz a complementação contra as drogas, capecitabina, o HER2 também, quando não tem resposta patológica completa, complementa-se com TDM1 e assim por diante. Mas o grande problema é isso, é a acessibilidade. Nós não temos acesso. Os protocolos, né, luminais, triplo negativo, a gente sempre, a maioria dos protocolos começam com quimioterapia, nos HER2, a maioria dos protocolos começam com quimioterapia. Eu acho que a HER2 até 2 centímetros, aí é uma discussão, 1 centímetro, enfim. Mas, mas o problema é a acessibilidade. Como que eu vou tratar se eu não tenho TDM1? E hoje de manhã a gente até comentou, professor, Só rapidamente. O NCCN fez uma pergunta, um survey para todo mundo, para saber se eles deveriam fazer critérios diferentes para países que não tivessem determinadas coisas. Eu fui completamente contra, porque eu uso o NCCN para puxar o nível para cima. Depois eu posso me acomodar. Ah, não vou fazer imunistoquímica porque não tem nem quem faça patologia. Eu vou contratar como? Entendeu? Eu fiz o treinamento de patologistas na África, porque se você faz um treinamento fora, o patologista nunca volta. Porque nos outros, se está faltando gente. Se o cara é bom, ele já fica na Inglaterra e no Brasil e não volta. Então, a gente tem que entender o seguinte: não pode ter double standard entre o que está no SUS e o que está no convênio. Entre o que está, sabe? Porque isso te dá uma zona de conforto e você vai deixando ficar daquele jeito. Então, eu sou absolutamente favorável ao melhor nível possível. Não adianta eu lutar para ter na África bomba de cobalto. Queima a pessoa. Tem que ser. Só que qual é o problema? A instabilidade de eletricidade queima os aparelhos. Eu falei, vamos fazer telepatologia. Como, doutor? Tá? Fazer manutenção, que não sei o quê. Então, a gente tem que melhorar tudo, até o saneamento básico, até eletricidade. Em Angola, o primeiro aparelho de radioterapia lá queimou, porque oscilava demais. Fazer um gerador enorme antes para poder ter o aparelho de rádio que fosse bom. a gente está com o nosso tempo bem espremidinho e, na verdade, já ultrapassamos aqui, já estou recebendo. A gente tem um pessoal que está no Zoom nos aguardando, numa sala no Zoom para a próxima mesa. Eu queria considerações finais de vocês e vou pedir uma gentileza. Para quem está nos assistindo, para vocês que estão aqui, se quiserem entrar no Instagram e mandar no direct uma pergunta, as perguntas que vocês quiserem, direcionadas a quem, aí a gente repassa e a gente retorna para vocês. Acho que vai nos facilitar para este momento e a gente pode atender a todos depois. Pode ser assim? Vamos fazer um combinado? Porque eu estou com uma mesa esperando a gente no Zoom. Tudo bem? Então, rapidamente, uma palavra, uma frase para a gente deixar para as pessoas que estão aqui e para quem está nos assistindo. De cada um de vocês, carinho aí. Ainda no câncer de mama, a detecção precoce é o melhor caminho, né? Esse acho que é o take-home message, é a mensagem mais. Evidentemente, nós temos toda a medicina cresceu muito, aí toda essa gama de teste genético, PAP, MamaPrint, enfim, gama enorme de medicamentos alvo, né? Hoje o cérebro da célula não é mais o núcleo, né? De tantas drogas, epigenética, exatamente, né? Então, mas ainda o mais importante, nós temos uma arma mais fundamental, e um estudo indiano recente já mostrou isso, é diagnóstico precoce. Lutem.
Lutem pela sua vida, pela vida do seu amigo, da sua amiga, da sua família. Lutem pelos direitos dos pacientes com câncer, pela equanimidade, pela melhoria do sistema público de saúde, pela melhoria do fluxo no sistema suplementar, pelo conhecimento, pelo acesso a tudo isso. Então, é muito importante o Advocacy, uma reunião que educa as pessoas. Eu quero lembrar que nós ganhamos um Beijo pela Vida, nós ganhamos um curso online, o primeiro curso online do Brasil de voluntárias, que eu e a Tininha fazíamos. E foi muito lindo, porque tinha só satélites, não tinha nem internet, eram satélites. E quando a gente dava, eu dei os satélites para 100 lugares junto com o pessoal do Sírio, ninguém acreditava que pudesse ser possível. Então, conhecimento também é ouro, sabe? É essencial. Então, vocês estarem aqui num sábado, muito me alegra. Os que estão à distância, muito obrigada. Só ressaltando, a doutora Nice falou, os workshops, esses grupos, ajudam a levar informação a mais mulheres, a mais pessoas, à população. Eles também trazem um grande benefício do diagnóstico precoce. Então, é realmente assim, uma grande alegria participar, né, e brindar informação para vocês, porque daqui vai sair para outras mulheres, para outras famílias, e a informação vai ser divulgada. E da nossa parte, né, o melhor entendimento da biologia do câncer de mama, dos tumores, também traz melhores terapias e melhores tecnologias e inovações para o tratamento ser mais eficaz e menos invasivo. Bom, eu sou o protótipo do diagnóstico precoce. Né? Então, está acostumado a pegar câncerzinho no comecinho e fica mais fácil de tratar, como falou Elias. Não tem dúvida. Resolve a vida, né? Cura. Cura. Mas a minha mensagem mesmo é para você, Clarice. A gente já está junto aí há muitos anos, já fizemos um monte de projetos e vamos continuar. A minha homenagem, eu agradeço a você pelo convite e dizer para você que já no tempo da tua mãe, que era uma delícia, e dizer para você que estamos juntos. Vamos continuar fazendo os projetos. Esse povo maravilhoso. Obrigado. Eu que agradeço. Só mais uma coisinha que eu esqueci aqui. Não, mas em setembro foi aprovado agora no Congresso lá e da navegação, né? Tiringa já fazia isso. Vocês já eram navegadores, né? E não sei como vocês não chamaram para participar. Não é? Porque essa questão da navegação começou em Nova York, lá com aquelas negras lá do Brooklyn, né? Acho que foi em 1990. Agora está se falando, o Congresso aprovou, e a UNACAM é o exemplo de navegação para pacientes, para mulheres com câncer de mama. Quantas vezes a Tininha me levava a paciente lá e orientava, vai para químio, agora eu te levo para fazer a rádio, né? É só para lembrar disso aí. Obrigada a todos, obrigada pelo tempo de vocês, por todas as informações que recebemos hoje. E estamos juntos, né, doutor? Estamos juntos, obrigada.